Ricardo Corrêa, vamos lá. Primeiro semestre do Congresso chegando ao fim, após a aprovação de arcabouço fiscal, parcialmente, né? Ainda tem ainda a necessidade, a possibilidade de algumas modificações e dos grandes projetos do governo, mas de uma maneira geral, podemos colocar na balança o que foi bom para o Congresso, o que foi melhor para o governo, o que ficou bom para Arthur Lira, o que ficou bom para o presidente Lula, o que ficou bom para Rodrigo Pacheco. Como é que você avalia esse primeiro semestre no Congresso? Um primeiro semestre em que o governo, embora tenha mostrado muitas dificuldades, né, sobretudo num primeiro momento, acabou conseguindo levar adiante aquilo que mais importava a ele, que era mais urgente, que era a pauta econômica, né? Graças a uma aliança muito firme que se formou entre Fernando Haddad e o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? A grande parte das propostas estava na Câmara, né? O governo tinha mais facilidade no Senado e de fato conseguiu algumas coisas lá no Senado, a aprovação do Zanin, né? O próprio arcabouço fiscal, que primeiro passou na Câmara, depois passou com algumas pequenas modificações no Senado, né? E agora no segundo semestre tem que ser votado de novo na Câmara, mas o campo de batalha nesse primeiro semestre era a Câmara e nesse aspecto uma aliança entre Haddad e Lira foi fundamental para destravar e garantir que o governo pudesse vencer mesmo em momentos de dificuldade, né? E aí podemos lembrar, além do arcabouço fiscal, que está praticamente concluído, né? Tem uma votação ainda para ser feito, mas a reforma tributária ter passado na Câmara, o projeto do CARF, né? Também a MP da reestruturação ministerial e, por que não dizer também, a PEC da transição, que embora tenha sido no final do governo passado, né? E não neste governo, ou seja, não entrou dentro do semestre, na prática era uma antecipação desse primeiro semestre e nesse aspecto também houve vitória do governo, né? Enquanto em outras questões ficou claro que o governo terá mais dificuldades, sobretudo as questões que envolvem mais pontos ideológicos, a questão ambiental, né? O governo não conseguiu, por exemplo, vencer na questão do PL das fake news, né? Foi derrotado até agora, né? Pode ser que no segundo semestre mude, no PL das fake news, no marco temporal. A principal derrota do governo, a grande derrota do governo o decreto do saneamento, né? Mas tudo isso, pelas conversas que a gente tem, tudo isso pode ser mudado no segundo semestre, o que mostra que a articulação em algum momento começou a entrar nos eixos. O governo começou a liberar emendas, começou a liberar cargos, está fazendo uma pequena mudança no Ministério, nessa longa transição do Ministério do Turismo, e com isso parece que as coisas vão ficando mais azeitadas entre Lula e Lira, né? Que tiveram os dois, passaram por bastantes dificuldades, né? Tanto no caso da MP dos ministérios para Lula, quanto aí também nas denúncias que surgiram sobre Lira e tal, mas parece que o momento para os dois é um momento de mais proximidade. E também contribuiu com isso o fato do Centrão ter se aproximado um pouco mais de Lula na reforma tributária, justamente por conta da posição do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi contrário à reforma sem aceitar espaço para o diálogo, né? Ricardo, o quanto devemos atribuir ou pelo menos colocar nessa balança o fator Fernando Haddad? Porque boa parte das propostas que foram aprovadas nesse primeiro semestre, se não tiveram o dedo de Fernando Haddad, foram gestadas pelo seu grupo político. É claro que há um amadurecimento da proposta de reforma tributária muito antes da passagem de Fernando Haddad pelo governo. Claro, essa proposta está lá tramitando há muito tempo, começou inclusive com o deputado Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, mas o próprio Bernard Api, que está na equipe de governo de Fernando Haddad, já discute a proposta e já apresenta essa ideia há muito tempo. Mas, na sua avaliação, o quanto ele é importante ou foi, ou a postura política, o jeito de se apresentar, para que essas propostas passassem no Congresso? Não, foi fundamental, você disse muito bem, aí algumas propostas já estavam aí colocadas, muitas delas são propostas que o próprio Congresso já tinha e que na verdade o que houve foi uma aproximação da posição do governo à posição que já havia majoritária no Congresso, mas em determinado momento foi fundamental que a Haddad pudesse destravar aí as coisas com conversas, né? A conversa, por exemplo, com o governador de São Paulo, Tarcísio, é considerada fundamental. O próprio líder do governo disse isso essa semana, que se não houvesse aquela conversa de Haddad com Tarcísio, talvez a reforma não fosse aprovada. E isso se deu muito entre Haddad e os parlamentares, né? Eu acho que ele entendeu antes de outros ministros, até por conta da posição, a posição de ministro da Fazenda, ela requer aí mais cuidado e uma posição mais central. Ele foi o primeiro a perceber o tamanho do problema no Congresso e o quanto seria necessário dialogar e o quanto seria necessário abrir mão de certas coisas para conseguir aprovar outras, né? Quem esticou a corda não conseguiu aprovar nada, mas
como eu disse, o Ministério da Fazenda, ele requer uma posição de equilíbrio e um governo um pouco mais central, né? Então, assim, a pauta de Haddad dentro das pautas do governo talvez seja a pauta menos à esquerda dentro do governo. E isso, naturalmente, facilita a aprovação dentro do Congresso Nacional. Mas essa capacidade de diálogo que ele teve, de entendimento, de respeito ali às figuras mais importantes do Congresso, aos líderes, sem dúvida nenhuma, todos dizem, facilitou muito a aprovação desses temas. Não por acaso o governo avançou na pauta econômica enquanto ficou travado em outras, né? O Ricardo, agora eu lhe pergunto sobre o segundo semestre. Virá por aí, ou virão ainda algumas batalhas para o governo, com modificações no Senado, mas num ambiente muito mais propício a ser aquilo que o governo pode ter de ideia sobre mudanças nos projetos, pela base mais ampliada que tem no Senado. Mas, e no caso, por exemplo, da reforma tributária, se vier a segunda parte da reforma, aquela que vai mexer no grosso de patrimônio, o governo deve esperar alguma facilidade ou algo próximo do que teve no primeiro semestre? Não, eu acho que o segundo semestre tende a ser melhor para o governo do que o primeiro, assim, com um pouco mais de facilidade, porque algumas coisas que estavam travadas no primeiro vão andar no segundo. Você falou sobre essa questão da reforma tributária, da segunda fase da reforma tributária. Eu tenho dúvida se o governo vai de fato entregar essa segunda fase agora no segundo semestre, já que o prazo ele tem 180 dias a partir da aprovação da reforma para poder apresentar essa segunda etapa, que é uma etapa mais complexa, mas que demanda primeiro os cálculos da primeira. Mas como ainda vai haver uma tramitação longa dessa primeira parte da reforma, essa que foi aprovada na Câmara, no Senado, talvez fique pro ano que vem, né? Pro início do ano que vem, ou sei lá, talvez seja no final do ano a apresentação dessa segunda etapa. Mas assim, o que temos no segundo semestre de importante, né? Reforma tributária que passou na Câmara tem que ser votada no Senado, o voto de qualidade no CARF, que também passou na Câmara, precisa votar no Senado, o arcabouço fiscal, que já foi modificado no Senado, precisa dessa votação final na Câmara, que não deve ser problema. E aí temos algumas coisas que são um pouco mais polêmicas, né? PL das fake news, o governo quer retomar a expectativa de que ele possa ser fatiado para ser votado na Câmara. Ele já foi votado no Senado lá em 2020. O PL do marco temporal, que já passou na Câmara, o Senado está um pouco resistente a votar. Então, nesse caso, pode ser que ele fique um pouco mais travado, né? Existe uma discussão interessante que vai chegar ainda no Senado, que é a regulamentação das apostas. Já era para o governo ter apresentado essa MP, ele ia apresentar a MP, o Lira pediu que fosse projeto de lei, pode ser que seja apresentado aí nos próximos dias para ser votado no segundo semestre. E ainda tem o Estatuto do Paciente, que são regras do ponto de vista de saúde pública que colocam dentro da lei algumas regras que estão no Conselho Federal de Medicina, algumas regras o paciente tem direito a acompanhante, ele tem direito a ser transferido em caso de problema de saúde maior, coisas assim. Esse Estatuto do Paciente também deve ser votado no segundo semestre. Então, assim, tem uma pauta bastante cheia. Isso sem falar na conclusão das CPIs e CPMIs, né? São várias que vão ser concluídas no segundo semestre. Tem trabalho para os parlamentares no segundo semestre e como. Inclusive para a gente ver se as CPIs vão entrar mesmo com aquele modo CPI que a gente acaba acompanhando, né? Por enquanto, ficam reduzidos a poucos dias, né, Ricardo? A gente acaba vendo muito pouco daqueles embates, etc. Até nas redes sociais, mesmo nos dias em que há CPI, é pouco possível de ver muita coisa tomando conta do noticiário. As pautas econômicas, de fato, ganharam muito mais proeminência nesse primeiro semestre.